ira de Deus. Hoje nós chegamos no dia 107 de plano de leitura e glória a Deus por você estar aqui comigo. Eu quero orar com você agora para nós falarmos sobre esse tema e sobre o texto que nós lemos no dia de hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações. Eu peço a tua bênção, Pai, sobre este lugar, sobre essa vida do meu irmão e da minha irmã que aqui está. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando o seu coração, trazendo-nos discernimento, trazendo-nos cura, trazendo-nos direção para o nosso caminho, na nossa vida que temos vivido, que nós possamos glorificar a Ti, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui, deixa eu pegar aqui minha cola, Juízes capítulo 19, Juízes capítulo 20, Juízes capítulo 21 e Romanos do capítulo 1, no capítulo 1 do 26 ao 32, versículos 26 ao 32. Nós continuamos no livro de Juízes e nós vemos aqui mais uma vez a história do período em que Deus levanta juízes na terra de Israel. Aqui nós vimos o desfecho de uma guerra entre eles ali. A tribo de Benjamim se posiciona contra toda a tribo de todo o povo de Israel e Deus manda Israel guerrear contra Benjamim. Aparentemente existe uma vitória aí, 2 vitórias de Benjamim, mas aquilo era uma armadilha que Deus estava armando para o próprio Benjamim, a própria tribo de Benjamim. Na terceira batalha, aquilo se tornou como uma armadilha para Benjamim achando que iria ganhar. Israel armou uma tocaia para eles e eles venceram a batalha. O povo de Benjamim eram guerreiros formidáveis e acabou vencendo por 2 vezes batalhas contra muito mais inimigos. Israel tinha aqui em torno de 400 mil homens e Benjamim muito menos do que isso, mas ainda assim eles tinham força militar muito forte, treinamento militar muito forte, mas a Deus conseguiu trazer o desfecho que estava predito por causa de Benjamim estava passando pano, querendo encobertar um crime que aconteceu dentro da sua terra, dentro do seu povo, e o povo de Israel estava revoltado com aquele crime. Eles precisavam entregar os culpados daquele crime de um estupro contra uma mulher inocente por pura maldade, pura perversão, e aquilo Deus trouxe a vingança, o pagamento para aquilo. Lembra de uma coisa, nada fica impune nessa terra. Aparentemente parece aos nossos olhos que as maldades desse mundo não são retribuídas por Deus, mas isso não é verdade. Nós vemos aqui no livro de Romanos. A Bíblia fala que esses homens, essas pessoas, homens, mulheres, quando fala aqui é a raça humana, tá bom? Homens, mulheres que se posicionam ao contrário a Deus, posicionam transformando aquilo que é justo em injusto, e é essa condição que eles se colocam em transformar aquilo que é de Deus, aquilo que é correto, em incorreto por mero discurso ou por uma coisa. A Bíblia fala que é por isso que vem a ira de Deus. Deus ele se posiciona quando acontecem essas coisas, e nós que cremos em Deus podemos confiar sim no pagamento da retribuição de Deus, não no nosso critério, mas no critério dele, a esse tipo de conduta, a esse tipo de posicionamento. A Bíblia fala aqui no livro de Romanos que Deus entregou estas pessoas às suas próprias paixões, ao ponto de se inflamarem uns contra os outros em relações homossexuais. Assim diz a palavra de Deus. Nós vemos que quando quando uma pessoa se posiciona em transformar aquilo que é correto em incorreto, nós vemos Deus entregando aquela pessoa para um caminho da sua própria devassidão, e isso já é a própria punição, porque isso traz mazelas ao seu próprio corpo, e nós podemos sim receber consolo de Deus dentro dessa situação. Nós vemos o próprio exemplo aqui no meio do povo de Israel, uma tribo querendo acobertar um pecado. O Deus se posicionou rapidamente através daquele povo. Não existia ali naquele tempo um profeta levantado para trazer uma palavra, nem mesmo um juiz. Deus levanta a indignação da sua nação, e um levita, um homem que está separado para servir a Deus, traz o relato da situação, o cara que sofreu a dor ali de ver a sua concubina sendo violentada, e o povo de Israel traz aquela justiça. E nesse texto eu quero trazer para vocês que Deus traz retribuição sim.
Para você que crê em Deus e está se sentindo pouco consolado diante de situações terríveis que acontecem nessa terra, diante de situações em que nós nem é difícil de perdoar e a vontade é agir na carnalidade e executar o nosso próprio juízo, lembre-se que o juízo do nosso Deus é muito mais eficiente do que o nosso. Nós só conseguimos obter consolo às maldades dessa terra em Jesus, em Deus. Não pense que uma dor muito forte emocional, ela vai ser capaz de ser consolada por mero palavras humanas, por simples, quando eu falo simples é com todo respeito, simples abraços de amigos, simples palavras de ânimo. Quando eu falo simples, é que eu estou comparando com o próprio consolo que vem de Deus através de um coração quebrantado, de um joelho dobrado. Deus, ele pode sim usar todas as situações como complemento, mas o verdadeiro consolo vem de Deus. E nós precisamos sim ter temor e tremor. Você que vive uma vida devassa, uma vida de um cristianismo mentiroso, um cristianismo falso, minha recomendação para você é que você tema e trema. A sua própria condição já é Deus te entregando para si mesmo. Eu e você temos o próprio pagamento da nossa maldade. E que Deus possa trazer restauração para a sua vida. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que Deus tenha te abençoado, tenha trazido informação para você. É um texto difícil de ministrar, mas é a palavra de Deus e eu creio que isso vai tocar no coração de alguém. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e tamo junto, é nóis.